Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa 12ª aula da obra A Gênese. Como sempre, o meu sentimento de gratidão, primeiro a Deus, né, Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de nós todos. Sem Ele não haveria a vida e sem Ele nada disso existiria. Eu gostaria de agradecer também ao Centro Espírita Lar dos Humildes, né? A casa da qual eu faço parte, ela que incentiva e respalda e dá base a esse trabalho. Então, meu muito obrigado ao Lar dos Humildes, à sua direção, a todos os colegas, amigos, amigas, companheiros, enfim. O meu agradecimento também ao Jerry, né, que sem ele essas videoaulas também não seriam possíveis. E o meu agradecimento a todas e todos vocês que têm nos acompanhado desde a aula 1, os que têm já nos encontrado nas aulas intermediárias. Então, de coração, o meu muito obrigado a você que tem me ouvido, que tem acompanhado as minhas falas, que tem compartilhado comigo essa maravilha que é a Gênese, né? Essas origens, esses verdadeiros princípios de Gênese, né? Princípios da vida, né? Deus, o universo, os seres humanos, a nossa vida, o que somos, o espírito, o corpo, a matéria, a energia, tempo e espaço. Obrigado. E a nossa aventura continua. Continua hoje na nossa videoaula 12. Hoje veremos o capítulo 4 do livro A Gênese, que se intitula o papel da ciência na Gênese. E o conteúdo do que veremos está contido desde o item 1 até o seu final, no item 17. Essa é a fonte literária básica das nossas apreciações de hoje. Desculpa. Tudo o que existiu, tudo o que existe e tudo o que existirá é o cosmos. Com essas palavras, o cientista norte-americano Carl Sagan, nos anos 80, iniciaria uma série de muito sucesso chamada Cosmos. Série essa que me cativou, que despertou em mim o gosto pelas ciências, despertou em mim, e eu acho que em muitos outros, o interesse por entender as coisas da natureza, entender o universo que nos rodeia e, sobremaneira, e talvez acima de tudo, compreender quem somos, compreender o nosso papel nessa trama intrínseca do universo. E no capítulo de hoje tem tudo a ver, né, com essa jornada. Aliás, eu gostaria de indicar para quem quiser se aprofundar mais, a leitura do livro Cosmos, de Carl Sagan, esse livro que mudou a minha vida no aspecto intelectual, pois essa obra me fez criar gosto pelas ciências. Então, fica indicado aí o livro Cosmos para quem quiser obter uma maravilhosa leitura. Também quem desejar, na internet, acredito que aqui mesmo na plataforma do YouTube, vocês podem encontrar a série televisiva Cosmos.
Só muito cuidado, porque a série Cosmos, ela hoje, ela tem duas origens, né, por assim dizer. Tem a série Cosmos do Carl Sagan, que acho que final dos anos 70 e início dos anos 80, e há uma série de Cosmos atual, né, do físico Neil deGrasse Tyson, que também é excelente. Eu acho que ambas estão na plataforma do YouTube, e aí vocês podem acessar. Cada uma dessas séries também são valiosíssimas, ciência de qualidade muito boa, qualidade elevadíssima. A inicial, a original do Sagan é bem melhor, com certeza, mas a do deGrasse Tyson não fica muito atrás, não. É qualidade também. E o melhor ainda, é ciência acessível, não é ciência para doutor, não. É ciência para o povo comum, é ciência para o não acadêmico, é divulgação científica. E vale a pena, fica então a dica aí, não é? E então nos leva, né? Nos somos levados a esse desejo de origem, né? A esse desejo de conhecer as origens. O tema, né, de que trataremos, já começamos, né, o papel da ciência na Gênese, e aqui a Gênese está sendo tratada no seu aspecto epistemológico inicial, no seu aspecto etimológico, na verdade. Gênese quer dizer origens. E aqui, né, Kardec, claro, compilando as ideias, as manifestações e informações de muitos espíritos que transmitiram informações com para esse assunto, e também com o concurso de cientistas e pesquisadores. Kardec nos traz aqui uma visão muito lúcida, muito interessante sobre a origem. E aqui ele está se referindo claramente à origem de tudo, à origem do universo, à origem da matéria, à origem dos corpos vivos, né? Desde um fungo, uma bactéria cianofícia, os cefalópodes, os artrópodes, os insetos vegetais, nós, seres humanos. E aqui nós, como estamos no ambiente espírita, obviamente, não podemos deixar de levar em consideração duas gêneses, por assim dizer, ou, aliás, uma gênese só, mas talvez com dois veios muito importantes, quer seja a gênese material, ou seja, tudo aquilo que é da matéria, né, que material, vem do átomo, os filhos do átomo, e nesse contexto, nós somos filhos dos átomos também, porque os nossos corpos nossos corpos são compostos de matéria, e a matéria é feita de átomos. Porém, o nosso corpo é moradia do espírito que somos. E o espírito seria formado de átomos? Provavelmente não. Ou, na verdade, a resposta mais sincera que eu poderia dar é não sei, pois com relação a esse quesito nada se sabe. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, o espírito é imaterial? A resposta categórica é incorpóreo seria o melhor termo, visto que o espírito é ele mesmo feito de algo. Então fica aí a deixa, né? Que no futuro, com certeza, a ciência certamente há de fechar um pouco dessas lacunas. Mas então, iniciando propriamente dito o estudo da Gênese, e agora eu estou me referindo à Gênese, origem de tudo, né? Talvez a primeira visão que nós, seres humanos, o primeiro pensamento, os primeiros pensamentos, as primeiras ideias da origem do mundo, ou das origens dos mundos, elas vieram com um viés religioso, portanto, com um viés dotado de muito mito, né? Até porque
a religião veio bem antes da ciência, não é? E na visão religiosa fica todo o subjetivismo, toda a apreciação romântica, poética, de novo mística, de todos aqueles e aquelas que outorgaram ideias no afã de explicar a origem das coisas, né? Todo o contexto de origem começou da visão religiosa. Todos os povos do planeta Terra, ou quase todos, possuem a sua explicação original, né, do começo de tudo, do começo do cosmos, do começo da vida. Todos os povos possuem essa nuance, esse comportamento em comum. E aqui eu queria chamar a atenção também e indicar para a leitura de vocês um livro belíssimo, um livro maravilhoso de um físico, inclusive um físico brasileiro, né? O Dr. Marcelo Gleiser, que ele tem um livro maravilhoso que se chama A Dança do Universo, dos mitos de criação ao Big Bang. E esse título é interessantíssimo. A leitura desse livro é maravilhosa para complementar, investigar e aprofundar sobremaneira o assunto desse capítulo que nós estamos estudando, capítulo 4 do livro A Gênese. Então é A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, dos mitos de criação ao Big Bang. Esse livro é da editora Companhia das Letras. Interessante o subtítulo dos mitos da criação. Por quê? Por que dos mitos da criação? Porque, como eu falei anteriormente, em média, todos os povos possuem a sua teoria da criação, mas quase nenhuma delas é pausada na ciência. E o Big Bang representa hoje a ideia, essa sim científica, não mística, não religiosa, essa sim científica. O Big Bang representa hoje a teoria mais promissora que explica a formação do universo, o início de todas as coisas, né? Materiais, obviamente. A grande maioria, a maioria esmagadora dos cientistas são devotos. A maioria esmagadora dos cientistas hoje acreditam que o Big Bang seja a teoria que melhor explica a origem do universo. Existem muitas lacunas ainda, a teoria não foi, obviamente, comprovada ainda, nem sei se algum dia ela será comprovada, mas é a teoria mais promissora. E só para nós termos uma ideia do que eu falei, ou seja, de como cada povo tem a sua própria gênese, né? Eu destaquei aqui, logo no início do livro A Dança do Universo, eu destaquei três textos pequenos para ilustrar o que eu acabei de dizer, né? O primeiro deles fala do mito de criação dos índios Hopi nos Estados Unidos. Nele existem duas personagens principais, que é o Taiova, que é o criador, representando o ser, e Tokpela, que é o espaço infinito, representando o não ser. Então, olha que coisa interessante. Taiova representa o ser, que é a inteligência, e Tokpela representa o espaço infinito, representando o material. E o belíssimo texto que segue agora representa a criação de tudo. Eu cito, não é? Abre aspas. O primeiro mundo foi Tokpela, mas antes, se diz, existia apenas o Criador, Taiova. Todo o resto era espaço infinito. Não existia um começo ou um fim. O tempo não existia, tampouco formas materiais ou vida. Simplesmente um vazio incomensurável, com seu princípio e fim, tempo, formas e vida existindo na mente de Taiova, o Criador. Então ele, o infinito, concebeu o finito. Primeiro ele criou Sotugnang,
dizendo-lhe: eu o criei, o primeiro poder e instrumento em forma de Bumana, que é, na verdade, perdão, em forma humana. Eu sou seu tio, vá adiante e perfile os vários universos em ordem, para que eles possam trabalhar juntos de acordo com seu plano. Sotinang seguiu as instruções de Taiova. Do espaço infinito, ele conjurou o que se manifestaria como substância sólida e começou a moldar as formas concretas do mundo. Observe que coisa interessante, quando Taiova nomeia Sotugnang para ele, como preposto do divino, criar todas as coisas, os seres humanos e tudo o que vem depois. Observem já a semelhança com o mito judaico-cristão da criação também. Depois temos aqui uma narrativa que eu não poderia deixar de mostrar também, já no início do livro, né? Que fala da religião hindu, né? Na qual o tempo tem uma natureza circular e a criação ela é repetida eternamente num ciclo de criação e destruição, simbolizado pela famosa dança rítmica de Shiva. E o texto hindu, lindo também o texto, nos traz o seguinte, abre aspas: na noite do Brahma, a essência de todas as coisas, a realidade absoluta, infinita e incompreensível. A natureza é inerte e não pode dançar até que Shiva assim o deseje. O Deus se alça de seu estupor e, através de sua dança, envia ondas pulsando com o som do despertar. E a matéria também dança, aparecendo gloriosamente à sua volta. Dançando, ele sustenta seus infinitos fenômenos, e quando o tempo se esgota, ainda dançando, ele destrói todas as formas e nomes por meio do fogo e se põe de novo a dançar. Lindo esse ciclo de destruição e criação e destruição. O fim é o começo e o começo é o fim. Muito interessante, sic mundus creatus est. E aí, finalmente, é óbvio, né, como não poderia deixar de ser, eu cito a Bíblia judaico-cristã, né, no capítulo da Gênese, do capítulo 1, do item de 1 ao 15. Aqui eu estou lendo diretamente do livro A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, e ele usou a Bíblia Sagrada da edição de São Paulo, das edições paulinas de 1990. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: exista a luz, e a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite, e fez-se tarde, manhã, enfim, fez-se o primeiro dia. O conhecido texto bíblico, né? Então, de novo, né? Quem quiser continuar a leitura, quem desejar adentrar essa história, começando desses mitos, indo até a teoria científica do Big Bang, é o livro do Marcelo Gleiser, né? A Dança do Universo. Esse livro aqui, ó. A Dança do Universo. Bom, iniciando agora na Gênese, a nossa querida Gênese espírita, né? No capítulo 4, no item 1 logo, e embasado em tudo aquilo que nós já citamos até agora, Kardec escreve assim: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles, donde o terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado do conhecimento da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. E aqui, de uma forma muito
clara, Kardec resume tudo aquilo que nós faláramos desde o início, né? Os mitos da criação vindo de todos os povos e com um viés ainda religioso e muito coerente, muito fácil de se entender, uma vez que na época da criação de tais livros, só para ter uma ideia, esse trecho da Bíblia que eu li, né, ele data de 400 anos antes de Cristo. Então, há mais de 2.400 anos atrás, numa época em que a ciência sequer se aproximava de longe do que ela é hoje, do conhecimento que ela do que ela representa nos dias anteriores, né? Então, todo esse conhecimento primério, inicial, advém, claro, de observações, mas por falta de ferramentas intelectuais, por falta de ferramentas técnicas, enfim, por falta de tecnologia, todas as ideias, todos os conceitos vinham unicamente do pensamento humano. E aí, como nós podemos intuir, e fica bem claro, ficávamos à mercê, o conhecimento humano ficava à mercê da ideia de pessoas, unicamente da ideia de pessoas. No item 2, olha só que interessante, Kardec escreve: nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivada de erros grosseiros, haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema de mundo. De acordo com o que eu acabei de comentar, né? Uma época na qual a ciência praticamente era muito restrita, não havia tecnologia, enfim, para explorar o ser humano. Só para nós termos uma ideia de algumas coisas ridículas advindas dessa época, há uma teoria muito interessante da formação da Terra. Isso está contido, inclusive, no livro Uma Breve História do Tempo, do físico inglês Stephen Hawking. E no início do livro dele, ele também fala de muitos mitos de criação. Aliás, eu gostaria de indicar também esse belíssimo livro para ler, Uma Breve História do Tempo, do Dr. Stephen Hawking, aquele físico da cadeira de rodas, que desencarnou no ano passado. Esse livro dele é belíssimo. Numa das histórias de criação do mundo, Stephen Hawking fala que numa das palestras que ele proferiu a respeito da criação do mundo, né, através do Big Bang, teoria científica, uma senhora se levantou da plateia e disse assim: olha, o senhor é muito inteligente, mas o mundo não é assim que o senhor está dizendo, não. O nosso mundo, ele é sustentado no dorso de 4 elefantes gigantes. Esses 4 elefantes gigantes é quem sustenta a Terra, e não essa história de gravidade. O Stephen Hawking riu um pouquinho, mas respeitou a ideia da bondosa senhora, mas aí ele perguntou para a senhora: tá ok, os 4 elefantes gigantes sustentam a Terra, mas aí eu pergunto para a senhora, e quem sustenta esses 4 elefantes gigantes? Aí a bondosa senhora olhou para ele, riu também e falou: ah, o senhor é esperto, mas é porque o senhor não sabe que esses 4 elefantes gigantes, eles estão apoiados no casco de uma mais gigantesca ainda tartaruga, e essa tartaruga é quem sustenta os elefantes e tudo mais. E esse mito, há realmente um povo que sustenta essa ideia. E aí o Hawking, é claro, que encerrou o diálogo, por assim dizer, sorriu, e dizem os jornalistas que depois da palestra, os dois, Stephen Hawking e a bondosa senhora, até foram tomar um cafezinho juntos e conversaram bastante. Esse relato está lá no livro Uma Breve História do Tempo, né, do Dr. Stephen Hawking, mas ilustra muito no que as pessoas acreditavam, né? E olha que eu não estou nem falando de ideias como geocentrismo, mas ideias como, por exemplo, a origem do corpo humano.
Vocês sabiam que um pouquinho antes da época medieval acreditava-se na teoria do homúnculo? O que era o homúnculo? Havia em determinadas árvores sementes de seres humanos. E nessas sementes, dentro dessa semente havia um homúnculo. E que se você tivesse olhos de ver, você viria um homenzinho ou uma mulherzinha formada no interior dessa semente. Talvez daí tivesse surgido, não sei, eu me lembrei disso agora, talvez daí tivesse surgido a ideia de muitas crenças populares do repolho divino, né, de que a vida humana viria do repolho. Tem a ideia da cegônia, do desenho animado, enfim, muitos mitos, muitos mitos da civilização, de origem de tudo, né? Muito. Até que aparece no palco um coadjuvante, não, um protagonista interessantíssimo e que verdadeiramente descobriu as coisas, que realmente tapou os buracos do conhecimento, ou vem tapando os buracos, ou vem preenchendo as lacunas e vem, de fato, nos explicar as coisas, não mais através de mitos, não mais através de ideias de alguns ou de sábios, independente da sabedoria que seja imposta ou atribuída a ele ou ela. Mas aí o ser humano descobriu algo que independe do eu acho, independe do eu sei, depende sim do eu pesquisei, depende sim do eu tenho os fatos, eu tenho as evidências. E aí nasceu a ciência. Ah, sim, a ciência que muito tempo depois, né, talvez com... Claro que muitos pesquisadores, muitos cientistas pesquisaram e deram início à ciência desde os gregos antigos, Aristóteles, né? Eratóstenes, que mediu a circunferência, Eratóstenes de Siene, né, que mediu a circunferência da Terra com um grau de acerto maravilhoso. Olha só, é triste saber que nos dias de hoje tem aí os terraplanistas que ainda acreditam que a Terra é plana. Eratóstenes de Siene provou em mais de 500 anos antes de Cristo, ele calculou a circunferência da Terra em mais de 500 anos antes de Cristo, em média. A data pode não ser muito bem essa, mas é bem antes de Cristo mesmo. Eratóstenes, esse grego de Siene, que era um trabalhador da grande biblioteca de Alexandria, calculou usando simplesmente trigonometria, bastão, projeção da sombra pelo sol e inteligência, criatividade humana, mediu a circunferência da Terra com um erro que pode-se dizer nos dias de hoje nem erro foi, porque somente com a tecnologia futura se fez os cálculos corretos e verificou-se que o erro que Eratóstenes cometeu, um erro de arco, é simplesmente desprezível. Então, a Terra não é plana, a Terra é esférica, não uma esfera perfeita, claro, mas a Terra é esférica e a humanidade sabe disso há mais de 400 anos antes de Cristo. Então, a ciência veio realmente desvendar e veio realmente trazer luz a muitas vezes até trevas que mitos de criação podiam revelar. No entanto, tenho muito assim cuidado com o que eu estou dizendo quando eu chamei de treva, tá? Porque os mitos, eles aproximam-se muito da realidade. Os mitos, ele tem um quê de verdade poética e de concordância muito interessante. Apenas não são trabalhos científicos, mas são trabalhos intuitivos, com certeza, de espíritos da época, de espíritos do conhecimento da época, que diziam aquilo que era constante do seu cabedal de informação da época. Então, olha só no item 3, Kardec fala aqui, ó, impotente se mostrou ele, né, para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu isso a chave. Kardec está dizendo aqui que a religião era impotente para resolver os problemas da criação porque ela não tinha ferramentas, até que a ciência lhe deu a chave.
Então teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas para o espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí no olhar que, pelo poder do cálculo, possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, sem falar do magnetismo. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia. Coube iniciá-la na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde ele, o homem, acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. E é como tudo ocorre na natureza. A gente começa na infância, amadurece, chega num grau de adulto, por assim dizer, e amadurecemos e a sabedoria vem. Isso ocorre também com a ciência, né? E aí, no item 3, Kardec continua, e numa palavra muito interessante, né? Que acho que nós vamos entender, eu estou adiantando, que no final das contas nós precisamos entender que a ciência e a religião, e a filosofia como mãe delas duas, né? Essas duas potências do pensamento humano, elas precisam unirem-se para a explicação das coisas. Elas precisam, na verdade, uma complementar a outra. E é assim que nós estamos vendo ocorrer nos dias de hoje. Olha só, ainda no item 3, Kardec prossegue. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Então, olha só, a religião iniciou, a religião deu o pontapé inicial, ela despertou a curiosidade, na verdade, a religião tem um papel importantíssimo, inclusive para a ciência, porque com certeza a religião foi que deu origem aos primeiros questionamentos, aos primeiros porquês. O que é isso, o que é aquilo, o que é o sol, o que é uma estrela, o que é a chuva, o que é o relâmpago, por que o ser humano se decompõe, o que são os ossos, como é que funcionam as estações do ano, por que tem neve, por que tem desertos, por que tem florestas, porque na natureza existem seres tão diferentes uns dos outros. Olhemos de relance assim, imaginemos uma abelha, um canguru, uma lula, uma baleia e um ser humano. E o que dizer de um tamanduá? E o que dizer daquele ser que muitos julgam que é a prova de que Deus tem senso de humor, um ornitorrinco, um mamífero que põe ovos, que tem bico de pato? Observem que a vida na Terra pulula, viceja de infindáveis formas. A religião começou a questionar a origem de tudo. A ciência, dada de mãos com a religião, essa que é a verdade, a ajudou e a ajuda até os dias de hoje no enfrentamento dessas questões. E a grande verdade, uma e outra, ciência e religião, devem andar de par em passo, devem caminhar juntos de mãos dadas, uma, claro, dentro do seu círculo. Mas esses círculos, eles não são concêntricos, nem são separados uns dos outros. Esses círculos possuem individualidades e possuem
pontos de interseção uns com os outros. E olha só o item 3, Kardec termina assim, ó. E é muito importante isso. Olha só como Kardec termina. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. Importantíssimo isso. E aí é interessante que no item 4, o item 4 é muito interessante. Vamos entender agora em que contexto histórico do livro A Gênese nós estamos, tá? A Gênese foi publicada em 1868, então meados do século XIX. Tanto é que Kardec começa o item 4 perguntando aqui, ó. Olha só a pergunta que Kardec faz, um convite a esse exame, né? Ó. No ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese. Então aqui Allan Kardec nos faz um convite de analisarmos, claro que do ponto de vista dele, né, do ponto de vista de o que a ciência produziu em termos de conhecimento. Isso Kardec só pôde analisar até 1869, que foi quando ele desencarnou. Mas aí eu fiz uma listagem aqui, só para vocês terem uma ideia, que no século XIX, ou seja, de 1800 até 1899, sabe o que a ciência, através de invenções e teorias, remontam dessa data? Olha só, no século XIX foi inventada a locomotiva, a fotografia, a anestesia, a lâmpada incandescente, o telefone, o dirigível, o termômetro clínico, o fonógrafo. E olha, o fonógrafo, que era um aparelho para transmitir som, né? Uma espécie de telefone bem diferente. O fotófono era uma coisa muito interessante, gente. E o fotófono, ele data de 1880. Era uma maneira de se transmitir som através da luz. Olha que coisa já avançada. E aí continua, mas a pilha elétrica, o sabonete, o automóvel pelo Carl Benz, né, que fundou depois a Mercedes-Benz, o toca-disco, a lente de Fresnel. Lente de Fresnel é a base dos sensores, né, de segurança usadas até o dia de hoje. O cinematógrafo pelos irmãos Lumière, e aí aqueles que, como eu, são amantes do cinema da sétima arte. Olha só, o cinematógrafo foi criado em 1894 pelos irmãos Lumière, né? Só para citar alguns exemplos de invenções do século XIX, né? Da época que Kardec viveu, né? Da época do livro A Gênese. Na matemática, as produções mais importantes do século XIX foram a teoria dos números pelo alemão Carl Friedrich Gauss, teoria da evolução do Charles Darwin, a teoria dos micróbios pelo John Snow, e Pasteur, Robert Koch e outros também. Na filosofia, nós tivemos no século XIX o positivismo de Auguste Comte. Tivemos o desenvolvimento matemático e prático do eletromagnetismo pelo escocês James Clerk Maxwell, em 1879. Na economia e na filosofia, tivemos o marxismo, né, de Karl Marx e Engels. Tivemos também, olha só, no século XIX, tivemos a teoria psicanalista de Freud. E finalmente tivemos, assim, já no início, finalmente, mas foi no início do século XIX, ali em torno de 1803, 1804 até 1807, tivemos a teoria atômica de Dalton. Tivemos a teoria atômica da matéria de Dalton, que revolucionou realmente toda a história da origem da matéria e da ciência. Então, vejam que o século XIX foi muito prolixo em ciência, fruto daquilo que eu já falei anteriormente, né? Fruto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, do Iluminismo.
e por aí vai. Né? Então, muito interessante isso. E aí, no item 5, Kardec lança um olhar sobre uma coisa interessante. E de cara, isso traz, às vezes, um pouco de debate, um pouco de embate. E se a pessoa for muito ortodoxa nesse assunto, ela, às vezes, até vai ficar com raiva. Estou falando da Bíblia, a revelação mosaica. A Bíblia propriamente dita, que muitos nos dias de até ainda nos dias de hoje, muitos têm na Bíblia a palavra final, muitos têm na Bíblia a palavra de Deus, literalmente. E bom, eu não estou aqui para criticar ninguém, nem a ideia de ninguém, quem sou eu? Eu acho que uma das piores agressões que se pode fazer é denegrir a ideia de alguém. A ideia de toda e qualquer pessoa deve ser respeitada. O que não quer dizer que você concorde com a ideia de todas as pessoas. Eu, pessoalmente, não creio na Bíblia como ditada por Deus, não creio que a Bíblia seja a palavra de Deus. A Bíblia é um livro feito por seres humanos. Sim, que há muita inspiração na Bíblia, com certeza. Há muitos textos e palavras maravilhosas. Há um bem absoluto na Bíblia, mas daí a acreditar que ela seja algo ditada diretamente por Deus? Não, com certeza não. A Bíblia é um livro de história do povo hebreu. É uma história maravilhosa, parte da história de Israel também. E tem muita coisa ali na Bíblia, tem poesia, tem música, os cânticos dos cânticos, tem. E a Gênese, muitos pesquisadores, inclusive, a colocam já no rol de um cântico, que a própria Gênese seria um cântico, um cântico. No item 5, Kardec fala o seguinte, ele escreve o seguinte: de todas as Gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo de erros, ou seja, sem se considerar os erros que contém, postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés, a Gênese bíblica, né? Alguns desses erros são menos mais aparentes do que reais e provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu, ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomado ao pé da letra em vez de lhe procurar o espírito. E Kardec continua no item 6. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar hoje, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a partir disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. E a Bíblia realmente é isso, uma fonte de inspiração. A inspiração, sim, sem dúvida alguma, foi divina, mas nós não podemos trazer como verdade, principalmente como verdade científica, portanto factual, textos interpretados há 400 anos atrás. Perdão, há 400 anos antes de Cristo. E aí nós temos podemos esticar esse tempo até, na verdade, até 1500 anos antes de Cristo. Eu convido a todos agora, nós podemos comentar isso depois, mas se alguém um dia parou para estudar a origem dos textos ditos sagrados, nós encontramos aí uma série de falhas, um sem número de erros. Só para ter uma ideia, a primeira tradução do aramaico antigo, na qual foi escritas os textos ditos sagrados, né, mas como trata-se de uma língua que já morreu,
E na época o grego estava assumindo. Na época o grego era talvez o inglês de hoje. Então, a primeira tradução da Bíblia para o grego, que foi a Septuaginta, e esse nome Septuaginta, ele vem do fato de que foram escolhidos 71 sábios judeus para fazerem essa tradução. Então você imagina, 70 pessoas individuais traduzindo trechos que lhe foram confiados. Então imagine o ponto de vista de cada um, o pessoalismo de cada um, o grau de conhecimento de cada um. Só para citar o exemplo dessa primeira tradução, que não é a que nós temos em mãos nos dias de hoje, não é a que nós temos em acesso dos dias de hoje. Aqui nós temos, uma das mais famosas que nós temos acesso aos dias de hoje é a do João Ferreira de Almeida, que só para vocês terem uma ideia, quando João Ferreira de Almeida concluiu a sua tradução, imediatamente pesquisadores conseguiram tecnicamente identificar mais de 4.000 erros na sua tradução. Erros de tradução, erros enfim, de significado de termos e palavras, erros crassos. E é uma das Bíblias mais cultuadas nos dias de hoje, né? E nesse meio tempo apareceram os escritos do Mar Morto. Eu acho que os dados mais recentes, os textos mais recentes dos essênios tratam da caverna de Qumran, que talvez sejam os únicos textos que não tenham sido deturpados nem adulterados por nenhuma civilização. Sem falar que ao longo de todas essas traduções, a Septuaginta, a Exapla, a Cinéiaca, a Igreja Romana, o Império Romano perseguiu com furor muitas traduções bíblicas, tolheu, cortou, anulou muitas outras traduções. A Biblioteca de Alexandria, na figura de Berossos, para você ter uma ideia, tinha um acervo maravilhoso, um acervo gigantesco sobre a história antiga do povo judeu, que simplesmente foi destruída junto com a destruição da Biblioteca de Alexandria. Isso, inclusive, está relatado lá no livro Cosmo, do Carl Sagan. Infelizmente, informações que nunca nós saberemos. Então, com muito carinho e com muito respeito a quem pensa de maneira diferente, é preciso ter muito cuidado quando se encara a Bíblia como a palavra direta de Deus para com o ser humano. Certamente não foi isso, minha opinião através de muito estudo. A Bíblia com certeza é obra de seres humanos, e aí é óbvio, está imputado todos os erros inerentes ao ser humano, não desprezando a Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia eu acho que é um livro que se deve estudar muito. Tem muito, inclusive a própria descrição da criação bíblica, como Kardec alude aqui, tem tudo a ver tem muita verossimilhança com a criação, com que o Big Bang determina, com que a cronologia, ou seja, a ordem cronológica do Big Bang se assemelha muito com essa sequência de criação posta na Gênese, que aliás não explica tudo, né? Por exemplo, a água. A água já aparece criada, a Gênese não explica de onde a água veio, né? E por aí vai. Eu aconselho a estudar, tentem escolher as Bíblias mais corretas, sabe? Um bom exemplo é a Bíblia de Thompson, é a minha Bíblia de estudo pessoal, para mim é a melhor Bíblia para se estudar. Uma tradução digna de nota também é a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia excelente para se estudar também, mas estudem sim, que vale a pena. E aí, Allan Kardec fala sobre isso no item 8. No item 8, Kardec, com muita propriedade, diz o seguinte: depois de tudo que eu comentei, olha só o que Kardec descreve no item 8, né, do capítulo 4. Mas
objetam: se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou, já que a Bíblia não está de acordo com a verdade científica já comprovada ao longo do desenvolvimento da ciência. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona à falta de base. Olha o que. Assim, uma de duas: ou a ciência está em erro, ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer, seja verdadeira, uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. É o famoso contra fatos não há argumentos, né? E a ciência é baseada em fatos, em evidências. Não se pode argumentar algo que os fatos demonstrem em contrário. Olha o que o codificador escreve em relação a isso. É maravilhoso, gente. Olha só. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente nem inscientemente, pois do contrário não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, ou seja, atribuídas a Deus, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Se com semelhantes contradições a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer o que deixe de ser, mas dos homens por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre essas hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. E aí Kardec nos coloca uma coisa muito bonita para reflexão. Ele diz assim, ó: há coisas cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou mau grado, quando não consigamos evitá-lo, desde que o mundo marcha sem que a vontade de alguns possa detê-lo. O mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado, que se esboroa com o risco de sermos arrastados na queda. Olha só a prudência do codificador. Olha o recado maravilhoso que ele nos dá. Não é à toa que o codificador nos convida a acompanhar o Espiritismo com a ciência, a ver na ciência não um juiz, não um antagonista, mas que o Espiritismo veja na ciência um irmão, uma irmã a quem devemos andar de mãos dadas. O Espiritismo, no seu aspecto filosófico, suscitando questões, levantando hipótese, e a ciência tentando demonstrar, criando evidências, explicando através da metodologia científica os fatos demonstrados pela filosofia espírita. No item 9, Kardec diz assim, ó: por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Ou seja, a ciência deve ficar inerte só porque um texto dito sagrado cresce que é? A resposta de Kardec: foram tão impossível isso como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias à religião que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ao demais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avança sozinha. Olha só, olha só a lucidez, a objetividade positiva, né, do codificador.
Então, inclusive no item 10, ele termina de uma maneira maravilhosa quando ele escreve: uma religião que não tivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada que teria que temer o progresso e seria invulnerável. Eu acho que fica bem claro que o que a religião tem que fazer é unir-se com a ciência. E a ciência unir-se com a religião. Aliás, é um grande cientista alemão, né? Albert Einstein disse certa vez que a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega, né? Então, e aí nós vamos entrar já terminando já, né? Falta muito pouco para terminar. E aí a parte do espírito, né? Que aí a ciência positiva não pesquisa isso até os dias de hoje, né? Muito embora muitos ramos da ciência, mais especificamente da matemática transdimensional e da física moderna, nos mostram resultados que nós podemos ser levados a refletir muito sobre, no tocante à realidade do espírito e à realidade do mundo espiritual. E aí Kardec, no item 14, olha só como, aliás, perdão, no item 11, ele diz o seguinte, ó: a Gênese se divide em duas partes, a história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas há estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés. Mas ele está falando, lógico, a fisiologia que estudou o corpo humano, né, e a física que estuda a formação do universo, da Terra e tudo mais. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por este motivo, não tem ela feito objeto de sua investigação. A filosofia, cuja atribuições pertence, de modo mais particular, esse gênero de estudo apenas há formulado sobre o ponto em questão sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus. Sem outras bases afora as ideias pessoais de seus autores, tem, pois, deixado sem cisão o assunto por falta de verificação suficiente. E aí aparece, meus irmãos, o estudo da alma. Talvez comece aí o estudo da alma. No item 12, olha só, Kardec escreve: esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem. Por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio, para onde ele vai, se já viveu, se viverá, qual a sorte que ele reserva. Aí, gente, é bonito, porque nesse momento, ciência e religião unem-se. Ciência e religião dão-se as mãos. E cria-se assim, talvez, uma ciência religiosa ou uma religião científica. Olha só, no item 13, Kardec, com muita propriedade, escreve: todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, o demonstrarem. Em sua maioria, elas apresentam do futuro da alma e o impõem à crença de seus adeptos, um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. A ideia das penas eternas, do inferno, da destruição total, do paraíso inerte, absoluto, e por aí vai. No item 14, Kardec nos diz, ó: dessas divergências no tocante ao futuro do homem nasceram a dúvida e a incredulidade. Então, dúvida, incredulidade e incerteza
pautaram o nosso caminho rumo a essas descobertas. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente de penetrar, gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Mas o que será isso? Daí a incerteza. E a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi para as coisas da vida material. Olha, se de um lado eu tenho as paixões da matéria, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Do outro lado eu tenho a mais pura metafilosofia, que me mostra o destino, o problema do ser, do destino e da dor. Que me mostra de onde quer percrustar de onde eu venho, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, e que tem muito mais dúvidas do que resposta. Para muitos, o materialismo é a solução. Para muitos, principalmente os mais privilegiados materialmente, podem embarcar e entregar-se de cabeça aos prazeres da matéria, que no final das contas só traz, no fim de tudo, agonia e tristeza, porque vão cair no absoluto vazio. E aí no item 15, que bonito, gente, o início do espiritismo, ou o início da ciência espírita, que ela veio para resolver essa celeuma, veio para criar ponte. Hoje eu vejo claramente que o espiritismo, na verdade, é uma ponte entre ciência e religião, fazendo o duplo caminho de um lado a outro na busca da verdade. No item 15, Kardec escreve assim, ó: se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto o campo às concepções do espírito humano. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princípio espiritual. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como o esteve aos 2 últimos séculos os da lei da matéria. E aí, através do advento da mediunidade, sim, faltava esse elemento, o estudo metódico e científico da mediunidade, como ferramenta de revelação de mais questões, de mais teorias, de mais hipóteses, para que, unido à ciência, nós pudéssemos estabelecer. Até o presente, item 16 e penúltimo, até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo é inteiramente experimental, vide mediunidade, com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada, e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação e, assim, a possibilidade de usar o método científico. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. Permitiu-se explorassem, estudassem, por assim dizer, de viso, as relações daquele mundo com o mundo corpóreo, ou seja, do mundo espiritual com o mundo material, que no homem vivo se destacasse do ser material, ser inteligente, e que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual, eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para compreenderem o que lhes retificassem os erros. Faltou desenvolvimento da ciência. Faltava para Moisés, por exemplo, o desenvolvimento da ciência. Faltava para ele a ciência espírita. A ciência que revelassem as propriedades e as leis que regem o mundo dos espíritos, para que ele pudesse entender melhor as propriedades dos mundos. E, finalmente, encerrando o nosso capítulo 4, eu encerro com Kardec citando no item 17 e último item:
Somente agora, conquanto nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa. E aí, gente, a sorte está lançada. Está estabelecido o momento atual em que vivemos. O momento é esse. Estamos vivendo hoje é 18 de julho de 2020. Somos seres vivendo o limite desse momento. Estamos inseridos nesse contexto. Temos ciência, temos matemática, física, química e todas as outras ciências positivas. Temos a ciência espírita, observação, mediunidade, análise de texto, análise de informações dos espíritos, usando a ciência para mediar, para ser o elo que vai atestar essas mensagens como quiméricas ou como mensagens sensatas, dignas de se explorar e de se investigar. Compete a nós agora, seres de boa vontade, com o coração cheio, encharcado de desejo de estudar, pesquisar e aprender, descobrir que assim o mundo foi criado. Sic mundus criatus est. Beijo no coração, paz e bem, e até a próxima.